comprimento, tá? No início, usávamos parte do corpo, como pés e mãos, cujos comprimentos passaram a ser as primeiras unidades de medida. Quem já, teve a oportunidade de jogar bila, bola de gude, nós utilizamos bastante o palmo, como medida de comprimento, para você verificar se a bolinha está perto o suficiente, da outra. Nós utilizamos o palmo para medir a distância entre essas bolinhas de gude, Ou então, por exemplo, quando alguém fala assim, vamos medir o tamanho dessa sala aqui. Aí geralmente uma pessoa não tem uma trena. Aí ela começa a dar, ou então um exemplo mais claro, um exemplo perfeito. Quando você está na partida de futebol, você comete uma falta, por exemplo, e o juiz vai marcar a barreira, Ele não tira do bolso uma trena, que daqui a pouco a gente vai ver, para medir a distância da bola até a barreira, de jogadores. Ele utiliza o quê? O passo, Ele começa a dar alguns passos, onde aquele passo ele serve como uma unidade de comprimento, tá? Então, essa nossa noção, que até hoje nós utilizamos, de utilizar parte do nosso corpo como medida de comprimento, se originou lá atrás, Antes de todas essas unidades existirem, o metro, e tudo mais, a milha, existem várias formas de medida de comprimento, que a gente vai ver logo à frente. Nós utilizávamos o nosso próprio corpo como medida de comprimento, Nós temos aqui o exemplo do palmo, que eu citei o exemplo da bola de gude, o exemplo do pé, a gente utiliza bastante esse pé aqui quando a gente vai jogar futebol também, que é travinho, que a gente quer montar as travezinhas, a gente coloca os pezinhos aqui para medir o tamanho da trave para a outra, para que a outra também fique do mesmo tamanho. Então nós temos aqui o pé, temos também a polegada, tá pessoal? A polegada, temos a jarda, é que eu não consigo mostrar para vocês. O problema da câmera, vou ver se consigo consertar, acho que é o drive. Próxima aula eu mostro para vocês aqui o que seria cada parte do corpo, Tem a jarda, tem o passo, que não é oficial o passo, mas a gente utiliza no nosso dia a dia. Então temos aí várias unidades, de medidas, que inclusive até hoje nós utilizamos, Inclusive essas unidades elas foram padronizadas. Por exemplo, a polegada ela é padronizada, ela tem 2,54 centímetros, Então é uma unidade padrão. Professor, me diz um exemplo, O senhor falou do palmo, nós utilizamos na bila, por exemplo. O pé, quando um avião está sobrevoando certa região, a distância entre a altura do avião e o solo não é medida em metros ou em quilômetros, é em pés, tá? Provavelmente você já deve ter ouvido isso. O avião está sobrevoando a 2.000 pés de altura. Então a gente utiliza como medida de altura de aeronaves a unidade de pés, tá? Então é bastante interessante isso. Polegadas, a gente vê isso aqui direto, Por exemplo, tamanhos de televisões, A gente utiliza a polegada. Cada televisão tem 32 polegadas, 50 polegadas, Então a polegada pode ser utilizada nesse conceito aí, tá? E lógico, pessoal, para cada situação você tem uma unidade de medida específica, Não é indicado, por exemplo, você medir a distância de uma cidade para outra em polegadas, Não é indicado. Você tem aí uma unidade, mais adequada para cada tipo de situação. Lógico que qualquer unidade pode medir qualquer distância, Eu consigo sim medir a unidade de uma cidade para outra em palmo, por exemplo, mas o resultado vai ser um número extremamente absurdo, Então não é indicado, tá? Não é indicado. Então para cada situação que você precisa utilizar, dependendo do caso, você tem uma unidade de medida mais adequada, tá? Então temos aí o palmo e o pé, que eu trouxe como exemplo. Ok. Sistema métrico, tá? Sistema métrico. Métrico vem de um metro, Inclusive medida também vem de metro, tá? O metro, pessoal, é a unidade padronizada de medida de comprimento, tá? Então, o metro, lógico, Eu mostrei para vocês aqui várias unidades de medida, O palmo, o pé, o passo, a jarda, que mais? A polegada, e tem também quilômetros, Você sabe que existe o quilômetro, que na verdade a gente vai ver que é
é uma derivada do metro, mas tudo bem. E temos o metro, que vocês, né, estão acostumadíssimos com essa unidade. Então existem várias unidades diferentes de você medir o tamanho de algo. Porém, existe uma unidade que nós chamamos de unidade padrão de medida. E essa unidade padrão de medida nós chamamos de metro, tá? Então, o metro é a unidade padrão de medida de comprimento, beleza? É o metro. Lógico, existem várias, né? Mas houve a necessidade de você escolher um padrão, né? Qual a unidade padrão, onde todos, né, conhece, todo mundo domina essa unidade padrão, né? Para que fique até mais fácil a forma de se comunicar, né, através de um país para o outro. Então, o metro foi a unidade definida como unidade padrão, tá? Então, o metro, unidade padrão, simbolizado pela letra M, tá? Instrumentos para medir comprimento. Estou ensinando aqui, tá? Mas tudo bem. Eu tenho aqui a fita métrica, né? Então, algumas unidades para medir comprimento. Tem a fita métrica. Acho que não vou entrar muito nisso, porque eu acho que todo mundo já deve conhecer o que é uma fita métrica, né? Existe a trena. Tá meio bugado aqui, tá, pessoal? Não foi formado, tá? Existe a trena, tá? Geralmente é mais utilizada, né, em construções civis, né? Construção civil. Aí eu tenho aqui o próprio metro, tá? Que é uma barra única, fixa, tá? De tamanho único, que tem exatamente 1 metro, tá? A trena, ela pode ter mais de 1 metro, né? Geralmente essas trenas que geralmente é utilizada em costuras, né? Por ser fácil de você manusear, né? Que ela, né? Basicamente ela curva, né? Ela faz, né, várias deformações, né? Então geralmente é utilizada em costuras. Esse tipo de trena, no caso essa fita métrica, geralmente já tem 1,5 metro de comprimento, né? Já a trena, né, geralmente é utilizada em construções civis. Existem vários tipos, né? Tem uns de 3 metros, essa aqui eu consigo ver que ela é de 5 metros, né? Então tem vários tipos de trena, né? Essa aqui, por ser maleável um pouco, mas também um pouco mais rígida, é bem indicada em construções civis. E eu tenho o próprio metro, que é uma barra fixa que tem exatamente 1 metro de comprimento. Professor, mas eu quero medir algo de 2 metros. Como é que eu vou utilizar essa barra? Eu tenho que usar de 5. Não, galera. Aí você coloca uma barra, aí você coloca outra, né? Ou então a mesma. Você marca daqui para cá, aí você marca essa posição e mede de novo. Se a barra coincidir exatamente com a extremidade, você sabe que tem 2 metros. Mas está vendo que, dependendo da situação, foi mais difícil utilizar essa barra? Então, dependendo do caso, você tem aí, né, ferramentas diferentes para você utilizar, né, de forma mais adequada. Eu tenho o metro articulado, né, que também é bastante utilizado em construções civis, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver esse tipo de trena, né? Hoje em dia é até um pouco mais difícil, mas em construções civis a gente ainda encontra bastante, né? Ok, então temos aí algumas unidades de medida de comprimento, onde todas elas, né, vocês podem ver, nós medimos em metro, tá? Metro. Só que o metro, né, sabemos que o metro é a unidade padrão, né? O metro é a unidade convencional de conversão, né? Desculpa, o metro é a unidade convencional de medida de comprimento, a unidade padrão. Só que o metro ele não é único, tá? Fora o metro, existem algumas derivadas, tá? Existem derivações do metro. Essas derivações do metro nós chamamos de múltiplos do metro, tá? E os submúltiplos do metro, tá? São derivadas, tá? Então é como se eu tivesse um metro, que é a unidade padrão, e a partir dessa unidade eu consigo formar outras unidades a partir do metro, tá? Então lembre sempre disso, que as derivadas do metro, né, as derivações do metro, que nós chamamos de múltiplos e submúltiplos, todas são baseadas no metro, tá? Então, para medir comprimentos muito pequenos ou muito grandes, usamos respectivamente, os submúltiplos e os múltiplos. Porque é o seguinte, pessoal, vocês já devem imaginar mais ou menos o tamanho de um metro, né? O tamanho de um metro é mais ou menos o tamanho de um braço, tá? O tamanho de um braço, tá? Um braço ele tem aproximadamente 1 metro, né? Aproximadamente, tá, pessoal? Você tem uma noção básica do tamanho de 1 metro. Né? Só que, por exemplo, você vai medir o tamanho de uma formiga, por exemplo. Aí tu só tem 1 metro para usar. Eu nunca vi uma formiga do tamanho de um braço. Eu nunca vi. Então, fica meio complicado a gente utilizar 1 metro para medir o tamanho de uma formiga. Ou então você vai calcular a distância daqui para Salvador.
né? Salvador em Bahia. Então fica meio difícil você medir a distância daqui para lá utilizando o tamanho de um braço, né? Você teria várias derivadas aí. Então a gente criou isso, múltiplos e submúltiplos, para poder facilitar. Quando você vai medir unidades muito pequenas, geralmente nós utilizamos os submúltiplos. Agora, quando você vai medir unidades grandes, nós utilizamos os múltiplos, tá? Então, os submúltiplos e os múltiplos eles foram criados exatamente para poder facilitar essa medição de unidades mais pequenas, né? Ou melhor, muito pequenas do metro, e unidades muito maiores do que o metro. Tá? Então nós criamos aí os submúltiplos e os múltiplos, tá? Aqui, pessoal, aqui ficou em cima, tá? A minha formatação ficou meio bugada nesse slide. Mas ficou em cima, mas aqui eu tenho os múltiplos, tá? Eu tenho os múltiplos do metro. Lembrando que eu tenho os submúltiplos, eu tenho os múltiplos. Então aqui eu tenho, são 3 submúltiplos, tá? E são 3 múltiplos, tá? Totalizando aí 7 unidades. 7, professor, mas são 3 e 3? Porque tem o próprio metro também, né? Aqui eu tenho um metro, aí eu tenho 3 múltiplos e 3 submúltiplos. Então eu tenho aqui total de 7 unidades, tá? 3 múltiplos com 3 submúltiplos dá 6, com o próprio metro, né? Que é o do meio, que é o padrão, eu tenho 7 unidades. Então algumas unidades dos múltiplos, tá? Decâmetro, tá? Simbolizado pela letra DAM, tá? Hectômetro, simbolizado pela letra HM, e quilômetro, tá? Que na verdade está até escrito errado, tá? É com QUI, tá? Tudo bem. KM, tá? KM. Porque tá em inglês, né? Tá em latim. Quilômetro vem de KM, tá? Então, é isso, tá? Um decâmetro significa 10 metros. Um hectômetro significa 100 metros. E um quilômetro significa 1000 metros. Daqui a pouco a gente vai aprender a transformar essas unidades na próxima aula, tá? Mas basicamente o que você precisa saber é os nomes hoje, tá? E as simbologias, né? Os símbolos, né, que representam cada uma dessas coisas, né? Decâmetro, DAM, hectômetro, HM e quilômetro, KM, tá? Basicamente esses são os múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos, desculpa. Já os submúltiplos eu tenho aqui, ó, o decímetro, tá? Decímetro, simbolizado pela letra DM, centímetro, representado pela letra CM, e milímetro, representado pela letra MM, tá? Então, o pessoal tem que saber todos esses nomes? Com certeza, tá? Com certeza. Com isso, pessoal, nós conseguimos montar uma tabela, tá? A tabela tá meio longe, tá? Então, deixa eu montar aqui para vocês. Basicamente seria o seguinte, ó, eu tenho no meio o metro, aí para cá, né, eu tenho os múltiplos do metro, os múltiplos, tá? Quem são os múltiplos do metro? Decâmetro, tá? DAM, olha que é importante saber as siglas, tá? Aí eu tenho o hectômetro e eu tenho o quilômetro, tá? E aqui eu tenho os submúltiplos, né? Que eu tenho decímetro, centímetro e milímetro, tá? Então aqui eu tenho metro, aqui eu tenho os múltiplos e aqui eu tenho os submúltiplos, tá? E é isso, pessoal. Por hoje seria basicamente isso, né? A apresentação das unidades e a tabela para vocês. Lembrando que dependendo de cada situação, você utiliza uma unidade diferente, né? Por exemplo, você vai medir o tamanho de uma sala. Qual é a unidade mais conveniente? É utilizar o próprio metro, beleza? Agora você vai medir o tamanho de uma formiguinha, né? O tamanho de uma formiga. A unidade mais padrão você não vai medir em quilômetro o tamanho da formiga, você vai medir em milímetros o tamanho da formiga, né? Você vai medir o tamanho de um caderno. Você não vai medir em milímetros, nem em quilômetros, nem em metros. Você vai medir em centímetros. Você vai medir o tamanho de uma cidade para outra, né? Mais drástico, né? Realmente nós utilizamos em quilômetro. Então, para cada situação do nosso dia a dia, nós utilizamos aí uma unidade de medida diferente. Ok? Pessoal, então por hoje seria isso. A gente se encontra agora na próxima aula, onde nós vamos iniciar o conceito de transformações de unidades. Ok? Então por hoje seria isso.
Valeu, espero que vocês tenham assistido, né, a aula toda, tá, pessoal? Né? Quem ficou até aqui, eu